preciso ir para a igreja para crer, mas eu serei salvo? Realmente a igreja, o templo igreja, ela não salva ninguém. Nós não podemos confundir as coisas. Nós não podemos achar que pelo fato de irmos para uma igreja, nós já estamos salvos. O jogo está ganho. Não. A Bíblia, ela fala de duas coisas referente a esse assunto de formas diferentes. A primeira nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Neste primeiro versículo, a Bíblia ela está clara ao dizer que todos nós iremos comparecer na presença do Senhor Jesus um dia. Todos nós seremos julgados pelas nossas obras, sejam elas boas ou más. Mas o que esse versículo tem a ver com a pergunta que eu fiz no início do vídeo? Ir à igreja não quer dizer que você está salvo. Mas a Bíblia fala, e muito claro neste versículo, que a salvação, além de ser individual, então você não vai ser salvo pela fé do seu pai, pela fé da sua mãe, pela fé do seu amigo, do seu cônjuge, do seu filho. A fé, ela é individual. A cada um, Deus irá a cada um comparecer diante do Senhor para poder dar sentido àquilo que fez durante toda a sua vida. Mas tem um outro versículo, num outro livro da Bíblia, que está em Hebreus 10, versículo 25. Vamos ler. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Este versículo, eu creio que ele fala um pouco mais claro do que o anterior. Porque o primeiro, ele só refere-se ao quê? A sua ida à igreja não irá te salvar, não irá garantir que você está salvo, porque a Bíblia fala que chegará o dia que nós daremos conta das nossas obras, sejam elas boas, sejam elas más. Só que a Bíblia também fala que é da vontade de Deus, é do agrado do Senhor que você esteja na igreja, em comunhão. Quando você está na igreja, você fica em comunhão com outras pessoas. Você compartilha ali soluções, você compartilha sorriso, você compartilha abraços, você compartilha palavras. Então, Jesus, ele se agrada quando nós estamos na igreja. Quando nós vamos à igreja e ali dentro desse templo, nós podemos compartilhar com os nossos irmãos os sentimentos que Jesus colocou nos nossos corações. Vamos entender uma coisa. A Bíblia, ela é maravilhosa quando ela explica para nós, Jesus é maravilhoso, quando ele explica para nós que ele, Jesus, é o nosso Deus. Nós, para Deus, nós somos a igreja. Cada um é uma igreja para Deus. Só que a igreja quatro paredes, a igreja templo, ela é lugar de adoração. Nós não podemos esquecer que a igreja, ela não é só para você estar ali em comunhão com os irmãos apenas. Mas ali é para você também adorar a Deus. Luísa, eu posso adorar a Deus na minha casa, na minha sala, assistindo um culto pela TV. Isso não tem problema algum, isso não é errado. Só que a Bíblia fala que Deus, ele não nos fez para nós vivermos isolados, por exemplo. E antes de você descartar ou desprezar a igreja, você pode dizer, Luísa, eu não quero mais ir à igreja, não é por Jesus. Eu amo Jesus, tanto é que eu continuo buscando Ele na minha casa, no meu lugar. Só que nós precisamos entender que muitas vezes nós não queremos frequentar uma igreja por causa dos relacionamentos, de pessoas que nos feriram, de pessoas que não entraram em acordo conosco, de pessoas que nos frustraram. Só que nós não podemos esquecer, queridos, que a igreja é um lugar não de pessoas santas, mas de pecadores. Não de pessoas que estão... Jesus falou o seguinte, eu não vim
para os sãos, eu vim para os doentes. A igreja literalmente é um lugar para doentes, é o hospital de Jesus. Então ali nós vamos nos deparar com muitos tipos de pessoas. E cada pessoa ali tem uma dor diferente da sua, tem um problema diferente do seu, tem uma questão não resolvida na vida. Então as pessoas, elas infelizmente, nós podemos afirmar isso, que as pessoas, elas vão nos decepcionar em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa jornada. E isso não nos impede, às vezes tem pessoas que falam assim, mas dentro das igrejas tem muitos erros, tem muitas pessoas que pecam umas contra as outras, mas a igreja, ela é um lugar normal como qualquer um outro. Ali dentro habita seres humanos, pessoas falhas, pessoas pecadoras, e nós temos que entender que a igreja é um lugar onde Deus habita. E onde Deus habita precisa habitar o quê? O amor, precisa habitar a misericórdia, a compaixão. E nós precisamos pedir isso para o Senhor, pedir isso para Deus. Deus, me ajude a voltar para a tua casa, me ajude a frequentar uma igreja, me ajude a não ficar olhando os defeitos das pessoas, porque eu também tenho os meus. Você entender que o problema não é a igreja, o problema sempre será o homem, o pecador, ou seja, nós, todos nós somos pecadores. Então, volte para a igreja, frequente uma igreja. Lá é onde vão ter pessoas que vão te acolher, pessoas que te amam, pessoas que vão te ajudar. Lembre-se que tem pessoas que ferem, mas também tem pessoas que curam. Na igreja você vai poder compartilhar experiências, testemunhos que vão fortalecer a tua fé. Às vezes você está sozinho na sua casa assistindo um culto, você tem um sentimento, mas quando você vai até a igreja, que os irmãos te recebem com um abraço, que o irmão te recebe com um sorriso, que o irmão te recebe com uma palavra, você com certeza vai ter um outro tipo de sentimento. Nós precisamos entender que Deus, ele usa pessoas. Muitas vezes é você chegando na igreja e Deus usando uma determinada pessoa ou pessoas que vão de repente te trazer uma resposta, te trazer um alento, te trazer aquele sentimento que você, naquele momento você não está sentindo, você não tem mais. Então a igreja é um lugar maravilhoso. É um lugar onde Deus habita. Ele fala que a igreja é o lugar onde ele habita. Então assim, se eu pudesse te falar algo sobre o que é certo e errado, a Bíblia não condena quem não vai para a igreja, mas a Bíblia nos diz que é da vontade do Senhor, é do agrado de Deus você estar dentro da casa dele, dentro da igreja, louvando, adorando, em comunhão com seus irmãos e ajudando uns aos outros. Nunca se esqueça, muitas vezes nós achamos que a melhor solução é nos isolarmos. E não é isso que a Bíblia nos diz. Deus conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas necessidades, e se Ele diz que na igreja é o melhor lugar para estarmos em comunhão, Ele sabe o que está dizendo. Eu gostaria de te fazer um convite. Você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Terá alguém aqui para conversar com você. E se você que afastou dos braços do Pai, dos caminhos do Senhor, você que não está frequentando mais a casa do Pai, Ele está falando com você neste dia. Ele está dizendo para você, volte para a minha casa, volte para a comunhão com os seus irmãos. Eu estarei lá te esperando de braços abertos. E saiba que Deus, Ele sempre vai ter o que é melhor para nós. Aonde habita o Senhor, sempre será o melhor lugar para estarmos. Ele está na tua casa, sim. Ele está dentro de você, sim. Mas Ele também está na igreja. Nunca se esqueça disso.